Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 23ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, em nossa 23ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a raiz quadrada exata de números racionais. Encontra-se na página 120 do livro didático de vocês. Então, gente, nós continuamos trabalhando com números racionais. Hoje nós vamos ver raiz quadrada exata. Vocês já estudaram no 6º ano raiz quadrada de naturais. Nós já estudamos aqui no 7º ano raiz quadrada de inteiros. Aí agora nós vamos ver raiz quadrada de racionais. Então, gente, as habilidades de extrair a raiz quadrada de qualquer número, seja natural, inteiro ou racional, são as mesmas. E aí, vamos juntos? O objetivo dessa aula é usar diferentes habilidades para extrair a raiz quadrada exata de números racionais. Ou seja, nós vamos ver que para extrair a raiz quadrada exata de números racionais, há várias habilidades que podem ser exploradas. Então, primeiro vamos entender, a raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Ou seja, nós já vimos isso nos naturais e nos inteiros, que a raiz quadrada exata de um número inteiro, por exemplo, é um outro número inteiro, que é multiplicado por si mesma duas vezes, pois o expoente é 2, resulta no inicial, ou seja, no radicando. Então, são essas as habilidades que nós vamos explorar hoje. Então, vamos ver o exemplo a seguir. Veja os exemplos a seguir. Primeiro, 2 é a raiz quadrada de 4. Olha o que ele está dizendo, que 2 é a raiz quadrada de 4. Você concorda com isso? Então, por que 2 é a raiz quadrada de 4? Ele está dizendo, pois, 2 elevado ao quadrado a 2, lembre, expoente 2 chamamos de quadrado, é igual a 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Por que duas vezes? Porque o expoente é 2, que é igual a 4, que 4 é o radicando. Ou seja, era do 4 que estávamos querendo extrair a raiz quadrada. Aí, gente, agora ele está dizendo o seguinte, analisando uma situação para determinar a raiz quadrada do número 1024, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Ele está querendo encontrar a raiz quadrada do número 1024. Como é um número grande, ele vai sentir dificuldade. Aí ele quer usar uma habilidade que lhe permite extrair a raiz quadrada. Então, nós vamos explorar a habilidade da decomposição em fatores primos. Já vimos isso com os números inteiros. Ou seja, para nós calcularmos a raiz quadrada de 1024, nós podemos decompor. Mas nós também podemos chutar. Lembra daqueles critérios que nós ficávamos chutando? Pegando o número, multiplicando por ele mesmo duas vezes, o que chegasse próximo ou se passasse de 1024 até chegarmos em 1024, chamado de método intuitivo. Então, nós vamos ver que já vimos, né, a decomposição em fatores primos. Então, gente, a decomposição em fatores primos é isso daqui. São divisões sucessivas, mas apenas por números primos, até chegarmos em 1. Então, 1024 dividido por 2 dá 512. 512 ainda pode ser dividido por 2. E lembre que 2 é o único número par que é primo. E é o menor número primo. Então, 512 dividido por 2, 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, gente, terminou a decomposição. Olha, por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso para nós entendermos. Primeiro vamos entender uma coisa. Se nós estamos dizendo que o 1024 ele foi dividido apenas por 2, ou seja, os expoentes serão pares, ele tem raiz quadrada exata. E qual é o número que nós vamos escrever para representar a raiz quadrada de 1024? Então, quando eu termino essa decomposição, eu tenho o número 1024 de forma fatorada. Eu decompus ele. Então, em forma de potenciação, eu posso representar ele assim, 2 elevado a 10. Por que 2 elevado a 10? 2 é a base, porque foi o número que dividiu o 1024.
10 é o expoente porque ele dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, gente, é assim. O 1024 e 2 elevado a 10 são iguais. Mas ainda nós não sabemos qual é a raiz quadrada de 1024. É simples, há dois critérios. Eu posso decompor o 2 elevado a 10 em várias parcelas ou eu posso simplificar. Eu posso pegar o expoente 10 e dividir por 2. Quando eu pego o expoente 10 e divido por 2, aí eu fico com 2 elevado a 5. Pronto, 2 elevado a 5, desenvolvido a potenciação, é o 2, multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 elevado a 5 dá 32. E 32 é a raiz quadrada exata de 1024. Se você pegar 32 e multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes, você vai encontrar 1024. Então, como nós vimos, como se extrai a raiz quadrada de um número inteiro, agora nós vamos ver como extrair a raiz quadrada de um número racional. Eu tendo aqui a raiz quadrada de um nono, eu quero extrair a raiz quadrada de um nono. Um nono é um número racional, escrito sob forma de fração, tem numerador e denominador, eu quero extrair a raiz quadrada dele. Eu estou dizendo que a raiz quadrada de um nono é um terço. Por que eu estou dizendo que é um terço? Porque eu estou dizendo assim, que a raiz quadrada de 1 como numerador é 1, e que a raiz quadrada de 9 é 3. Mas eu vou justificar. Eu estou dizendo que a raiz quadrada de um nono é um terço, porque se eu pegar um terço, elevar ao quadrado o expoente 2, aí eu vou multiplicar um terço por ele mesmo 2 vezes e chega a um nono. Você lembra que na definição nós falamos que a raiz quadrada de um número racional positivo é um outro número racional também positivo, que elevado ao quadrado a 2 resulta no número inicial. Então um terço elevado ao quadrado ou a 2 resulta em um nono, porque um terço multiplicado por um terço 2 vezes é um nono. Como? 1 vezes 1 é 1, porque é numerador vezes numerador. 3 vezes 3 é 9, porque é denominador vezes denominador. Logo, eu estou dizendo que a raiz quadrada de um nono é um terço. Aí eu também quero encontrar a raiz quadrada de 81 121 avos. Então, eu estou dizendo que é 9 onzeavos. Eu estou dizendo que a raiz quadrada de 81 é 9 e que a raiz quadrada de 121 é 11. E estou justificando, estou dizendo que 9 onzeavos, quando elevado a 2 ao quadrado, desenvolvido a potenciação, chega a 81 121 avos. Porque quando eu multiplico 9 onzeavos por ele mesmo 2 vezes, eu tenho 9 vezes 9, 81. Tenho também 11 vezes 11, 121. Então eu tenho aqui, como resultado da potenciação, o radicando, que era o número inicial do qual eu queria extrair a raiz quadrada exata. Agora, gente, imagine que nós queremos extrair a raiz quadrada de um número decimal, de um racional escrito sob forma de decimal. Eu quero extrair a raiz quadrada de 36 centésimos. Eu estou dizendo que é 6 décimos. Por que eu estou dizendo que é 6 décimos? Porque 6 décimos elevado a 2 é exatamente igual a 6 décimos multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá 36 centésimos. 6 vezes 6, 36, e nós temos 2 casas antes da vírgula, 2 casas antes da vírgula. Então vocês estão percebendo como é fácil extrair a raiz quadrada de números racionais? Já vimos aqui, relembramos a raiz quadrada de inteiros, vimos a de racionais sob forma de fração, estamos vendo de racionais sob forma de decimal. Então, essa aula foi muito simples, bem resumida. As habilidades estudadas aqui, acredito que vocês aprenderam. Relembramos algumas e vimos novas habilidades. Não esqueça de responder os problemas propostos lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.